Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o Celso Yamamoto e nesse canal vamos falar de acupuntura. Hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta feita aqui pelo Júlio Pereira. Tudo bom, Júlio? Ele assistiu um vídeo que eu fiz falando sobre artrose em jovens, tá? Que é a discussão de uma outra pergunta feita aqui por uma outra pessoa que está assistindo ao canal. E nesse vídeo eu estou falando que a artrose em jovens eu associo com a energia do elemento água, porque as articulações têm a ver com a energia do elemento água. E se surge uma doença muito na juventude, como no caso aqui do vídeo, tá? Então eu também associo com a energia de vitalidade, energia ancestral, que tem relação também com esse mesmo elemento, o elemento água. Aí então o Júlio tá me perguntando lá, eu falei sobre um tratamento, falei sobre o uso do ponto RI número 3, que teria a função de trabalhar sobre esses dois aspectos energéticos, ou melhor, o ponto RI número 3, ele protege energia ancestral, então por isso que seria bom, no caso do que estava sendo discutido lá, que tinha relação com uma coisa que surgiu numa idade precoce. E o RI número 3 protege energia ancestral porque ele ajuda a controlar, vamos dizer assim, ele fortalece os ossos e articulações. E como energia ancestral ela se manifesta também na forma da medula óssea, então a medula óssea seria a manifestação física da energia ancestral, que é guardada dentro dos ossos e das articulações. Para proteger a energia ancestral, o RI número 3, então, ele deixa os ossos mais saudáveis, as articulações mais maleáveis, lubrificadas, tá? Mas que permitindo um bom aproveitamento dessa energia ancestral. Então o R3 serviria tanto para tratar o problema da artrose, como também estaria relacionado com a energia da vitalidade, a energia ancestral. Aí Júlio está me perguntando se essa energia deficiente de um rim poderia acrescentar também, tá, num tratamento dos pontos VB39 ou VC4 ou os dois. Tá? Bom, antes de mais nada, Júlio, você falou aqui que a artrose, por exemplo, eu pensei mais na artrose, seria causado por uma deficiência dos rins. Tá? Antes de pensar que isso tem a ver só com deficiência, pense o seguinte: a artrose também não poderia ser causada por um excesso de energia que está estagnado, por exemplo, dentro de uma articulação. Tá? Então, lembre-se, se a energia, qualquer energia, se ela não está sendo bem aproveitada, ela fica estagnada dentro do nosso corpo. Uma artrose pode ser causada por uma falta de energia nos rins, mas ele também poderia ser causado por um excesso de energia. Imagine uma energia que está toda depositada dentro das articulações e não está sendo aproveitada, tá? Acaba estragando, perdendo a validade. Então a artrose também necessariamente não é causada só por uma deficiência, mas pode ser causada também por um excesso de energia. Tá? Então nesse caso, tá, eu poderia usar o R3, eu poderia continuar usando o ponto do RI número 3, porque o RI número 3, como um ponto mestre de acupuntura, ele não tonifica nem ceda, ele controla a energia, tá, que faz com que haja a proteção da energia ancestral, controlando então a energia dos ossos e das articulações, tá bom? Mas então vamos ver, eu poderia acrescentar também os pontos VB39 ou VC4 ou até os dois. Para entender isso daí a gente vai ter que revisitar, já fiz alguns vídeos falando sobre esses dois pontos. Vou falar brevemente sobre eles, explicando então a função energética desses dois pontos. Mas antes então vou pedir para vocês, né, deixarem o seu like, assinarem o canal, assine o canal, seja assinantes aqui desse canal, ative o sininho para saber quando tem vídeos novos. Faça como o Júlio, comentem, compartilhem esse vídeo com pessoas que também gostam de acupuntura e dê uma olhada num dos cursos online no site shenlong.com.br. Eles me ajudam aqui a financiar e manter esse canal, e o pessoal que já
adquiriu esses cursos. Agradeço muito a vocês por terem adquirido esse material, que é feito com carinho para todos vocês. Mas vamos lá. Ponto VB39. Eu fiz um vídeo já falando que esse ponto VB39 ele faz parte de uma técnica de acupuntura conhecida como a técnica dos 8 pontos de influência ou 8 pontos de encontro. Nessa técnica, cada um desses pontos estaria influenciando determinadas estruturas corporais. No caso, o VB39 ele atuaria sobre a medula óssea. Medula óssea, então, que seria a manifestação física da energia ancestral. Então eu poderia estar usando esse ponto VB39. Se bem que esse ponto, na verdade, se você for perceber, VB39 está lá, trabalha com medula, mas não trabalha com ossos. Você está vendo que são pontos, tem uma característica diferente do ponto do rim número 3. Nessa técnica, tem um ponto que serviria para trabalhar a energia da medula, a energia ancestral. Já para trabalhar a energia dos ossos e articulações, seria o ponto bexiga número 11. Então ele vai trabalhar duas coisas diferentes. Então eu teria que usar, no caso está ali, para tratar artrose e também um problema da perda de... um problema relacionado com a energia ancestral. Nesse caso eu teria que usar, nessa técnica, o ponto bexiga 11 para trabalhar o problema da artrose. E o VB39 para trabalhar a energia da medula. Então, nessa técnica, eu teria que usar os dois pontos. Sem falar também que essa técnica trabalha dentro de um princípio astrológico que é baseado no I Ching. Tá? Então, tem uma astrologia chinesa toda baseada nos 8 trigramas do I Ching e que tem relação, então, com essa técnica dos 8 pontos de encontro ou de influência. Então, segundo esse princípio, esses pontos atuariam melhor. Então, por exemplo, o F3 trabalhar com os órgãos sangue, o VC2 com os órgãos full, o VB39 trabalhar com a medula. Mas você teria que fazer um estudo astrológico da pessoa para saber o momento mais adequado onde esses pontos poderiam ser ativados para trabalhar com essas estruturas corporais. Então você teria que saber alguma coisa sobre astrologia chinesa para usar essa técnica e esses pontos. Mas e se eu não usar segundo a astrologia, eu posso usar esse ponto? Ele vai funcionar? Ele vai funcionar, tá? Da mesma forma, só que assim, eles seriam mais eficientes, segundo esse princípio dessa técnica, né? Eles seriam mais eficientes quando usados no momento adequado, baseado então nesse estudo da astrologia chinesa. Mas ele também é um ponto mestre, como ponto mestre. Ele também trabalha com energia da energia ancestral. Só que nesse caso, o VB39 trabalha mais energia ancestral relacionada com o aspecto da vitalidade associado também com a sexualidade. Então o VB39 seria até mais indicado, na verdade, quando você precisa usar energia ancestral para trabalhar problemas ligados a distúrbios sexuais, como por exemplo perda de libido, impotência sexual, tá? Ou enfim, problemas ligados ao aspecto da sexualidade. Então ele vai usar energia ancestral, só que quando está mais usado com a necessidade dessa energia ancestral para trabalhar a energia da sexualidade, o VB39. Já o VC4, já fiz um vídeo também falando sobre ele. Ele atua sobre a energia do aquecedor inferior. Né? Nesse caso, no aquecedor inferior, nós temos também os rins. Né? Então, ele poderia ser usado também para trabalhar essa energia da vitalidade, da energia ancestral. Só que também, esse ponto VC4, enquanto ponto mestre, nome dele residência da energia nascente. O que é a residência da energia nascente? Na verdade, está se referindo aqui ao útero. Então, o VC4 ele tem relação com a energia ancestral, a energia de vitalidade, só que mais relacionado aqui com a energia da fertilidade. Então, poderia usar em casos de problemas de fertilidade, mulher que quer engravidar e não está conseguindo, ou homem que também que quer
quer engravidar, não ele, né? Quer engravidar a esposa ou companheira, enfim, mas não está conseguindo. Então, eu poderia trabalhar para distúrbios de fertilidade. Então, VB39, tá? Poderia usar para distúrbios de sexualidade. VB39 trabalha com energia de fertilidade, 2 aspectos energéticos associados com energia ancestral, só que de uma forma específica. Gostaram do vídeo? Assine o canal, ative o sininho, dê uma olhada lá nos cursos online no site shenlong.com.br. Agradeço a todos por terem visto o vídeo até agora, me despeço de todos. Tchau, até a próxima.